1 Samuel capítulo 7, verso 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração do Senhor, e servi a Ele só, ao Senhor, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, mostra um momento tremendamente difícil que Israel estava passando. Momento de derrota, de tristeza, de frustração. E eu não sei como é que você veio hoje aqui nesta noite, mas eu penso que hoje é um culto da vitória. Deus tem proclamado a vitória, em Deus nós encontramos vitória. E talvez você esteja perguntando assim, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos: por que ainda não está acontecendo essa vitória na minha vida? Talvez você esteja esperando alguma coisa espetacular, e isso parece que está se adiando, os seus sonhos, os seus projetos, e ainda não aconteceram na sua vida. E nessa noite, Deus quer falar conosco através dessa palavra. E olhando o contexto dessa história, começa lá no capítulo 3 de 1 Samuel, quando fala que naqueles dias havia pouca palavra, havia pouca revelação de Deus no meio do povo de Israel. O sacerdócio que era dirigido por Eli era o sacerdote principal naquele momento, que era um dos descendentes de Arão. Ele estava mal, já estava velho. Os seus filhos, que deveriam dar continuidade ao ministério sacerdotal, estavam fazendo o que era errado, estavam desagradando a Deus. E a consequência era que Deus não tinha espaço para falar. E aí, olhando para a situação que Israel vivia, Israel estava sendo influenciado pelas nações vizinhas. Tinha lá Baalins, tinha Astarotes, tinha tudo que era tipo de mistura, quando que Deus pediu para que Israel fosse um povo de um Deus único. E ainda Deus traz uma palavra através desde Moisés, que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. E Israel estava vivendo esse tempo, misturando o judaísmo, a religião israelita, misturando isso, de sendo um Deus só, tendo Deus Jeová, com outras coisas, com as misturas, com a influência que o mundo estava oferecendo para eles. E a consequência disso era o quê? Eles estavam vivendo derrotas. E aí naquele tempo, naquela época em que isso começou, no capítulo 3, capítulo 4, depois a gente vai ver que os filisteus se levantam, assim como se levantaram nesse capítulo, se levantam os filisteus contra Israel, e Israel vai e tenta enfrentá-los. E naquele dia, 4.000 homens morreram de Israel. E aí eles pensaram assim: não, a gente tem a arca, vamos pegar a arca. Tem muita gente que pensa assim: nós temos um amuleto, eu tenho o óleo, eu tenho o azeite, tenho isso, tenho aquilo. Irmão, se não tiver Deus, não vai valer de nada. Não adianta você ungir com azeite se não tiver a presença de Deus, se não tiver a unção de Deus nisso. E aí eles pegaram a arca, irmãos, e foram, e bradaram, e clamaram, foram com muito entusiasmo, com muita convicção. E naquele dia, além dos 4.000 que tinham morrido, morreram mais 30.000 homens de Israel. E essa derrota fez calar. E nessa derrota eles perderam muito mais, perderam territórios, perderam posses, perderam também a arca, que a arca foi roubada. E os filhos de Eli foram mortos, que representavam o futuro de uma nova geração de sacerdotes.
morreram nessa batalha. E aí, irmãos, o texto fala que um homem maltrapilho que fugiu da guerra, chega até lá, a Eli, o sacerdote, que já era velho, já não enxergava mais, para contar a notícia. Fala assim, olha, a arca foi roubada, foi nos tomada, nós fomos derrotados, fomos humilhados, e seus filhos foram mortos. E a Bíblia fala que Eli, que já era velho, caiu da cadeira, com o susto daquela notícia, quebrou o pescoço e morreu. E uma das noras de Eli, a esposa de Eleazar, ele também, que estava grávida, estava para dar à luz, começa a entrar em trabalho de parto, e no trabalho de parto ela começa a ter muitas dores, e não resiste, e morre. E antes de morrer, ela só consegue pronunciar uma palavra, Icabode. Icabode quer dizer, a glória se foi, que ela sabia, a notícia da arca tinha ido embora. E aí aquela criança recebeu esse nome horroroso, aquela criança que deveria de ser o herdeiro do sacerdócio. E aí, irmãos, você imagina a trajetória dessa arca. Essa arca foi roubada e foi levada embora para os filisteus. Que tristeza, irmãos. Se sentiram envergonhados. E aquela arca chega lá no território dos filisteus, uma das cidades principais dos filisteus, que era Asdod, e eles colocam aquela arca como despojo de guerra diante do deus Dagon, e colocam lá diante do templo de Dagon. E a Bíblia fala assim, que naquele dia, aquele Deus caiu por terra. Esse Deus Dagon, irmãos, era o Deus da fecundidade. Ele tinha uma cabeça de mulher, tinha corpo de peixe, e tinha braços, tinha pernas. E naquele dia que eles colocaram a arca lá dentro, aquela estátua gigantesca caiu no chão. E eles fizeram o seguinte, levantam a estátua, põem ela de pé de novo. Quando foi no dia seguinte, estava quebrado o pescoço dela e os seus braços. E aí eles começaram a pensar assim, essa arca está trazendo alguma coisa para a gente. E aí começou um terror no meio da cidade de Asdod. As pessoas começaram a ter úlceras, começaram a ter tumores, que algumas traduções falam hemorroidas, porque a fecundidade baseava-se em relações sexuais, aquela coisa toda, ficaram doentes. E aí eles mandaram para Gate, leva para Gate essa arca. E lá em Gate começou, irmãos, aonde ia a arca, as cidades que foi passando dos filisteus, onde a arca trazia morte, trazia doença. Todo mundo doente, e aí até que os filisteus entenderam, essa arca é a arca do Deus de Israel, vamos devolvê-la. Não vamos devolver não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela num carro novo, pegaram um carro novo, bem mal aparelhado lá, colocaram 2 vacas que nunca tinham colocado cabresto nelas, não tinham sido domadas, e 2 vacas que já tinham acabado de dar cria. Toda vaca, quando dá cria, ela vai em direção ao filho, porque um bezerro, que alguém já viu um bezerro desmamado, acabou de desmamar, alguém já viu? Alguns irmãos aqui já viram. É uma gritaria ele começa a berrar mesmo, por causa da mãe, e a mãe fica atraída por ele, quando eles separam num curral o bebezinho, o bezerro, e do lado de cá fica a mãe, então elas ficam um encostado no outro, eles não conseguem se desgrudar. Então imagine, irmãos, eles fizeram assim, nós vamos fazer assim, coloca 2 vacas novas aqui para levar essa carroça, porque com certeza ela não vai para Israel. Só que aconteceu o contrário, quando eles montaram aquela carroça, colocaram a arca em cima, aquelas vacas começaram a gritar e berrar, indo em direção a Israel, e só pararam quando atravessaram a fronteira e entraram em Israel, em Bet-Semes. E aí, irmãos, a arca chegou, quando chegou a arca, irmãos, alguns curiosos israelitas, a Bíblia fala que foram 70 homens, porque dentro da arca, irmãos, existiam lá os filisteus, além de mandar embora a arca, eles fizeram oferendas para aplacar a maldição que estava sobre eles. Eles pegaram ouro e fizeram tumores de ouro, representando, se imagina que deve ser que figura estranha. E também fizeram ratos, porque eles foram atacados por ratos naqueles dias, os filisteus. E trouxeram doenças, provavelmente peste bubônica. E quando chegou em Israel, 70 homens resolveram olhar o que tinha dentro, por causa da curiosidade deles, eles foram fulminados. Morreram 70 homens ali de Israel. Aí o temor entrou no meio do coração de Israel. E eles resolveram assim, olha, o texto que a gente acabou de ler, fala que eles estavam em Kiriat Jearim, e aí vamos denominar Abinadab, e Eleazar, seu filho, vai cuidar da arca e pronto, ponto final. E aí, irmãos, isso se passou 20 anos, 20 anos, em que eles estavam amargando uma derrota, 20 anos que eles não veem mais Deus próximo a si, 20 anos que eles estão esperando alguma coisa acontecer e nada acontece,
20 anos sem ter a presença de Deus, 20 anos sem ter uma palavra dos céus. E aí, irmãos, eu queria compartilhar essa noite aqui, o como a gente pode reverter aquilo que é mal em nossa vida. Como a gente pode reverter as maldições, como a gente pode reverter a situação caótica e triste na nossa vida, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, aqui no verso 3, diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Amém? Então, irmãos, a gente fala assim, mas pastor, o meu Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus único. Mas existem coisas, irmãos, que estão roubando o lugar de Deus na tua vida. Tudo que rouba o lugar de Deus é idolatria. O que tem roubado o lugar de Deus na tua vida? Que você não dedica mais atenção à palavra de Deus, que você já não dedica mais a tua atenção à oração, a buscar a Deus, como você fazia antigamente. O que tem roubado? Tem pessoas que têm um time de idolatria, e que ele venera aquele time e tal, e ele é capaz de faltar uma reunião, num culto a Deus, para ver aquele time, porque aquele time do coração está jogando. Esses dias eu li um dado estarrecedor: quando o time do Corinthians é campeão, morre um bocado de gente de coração, e muitos outros têm infarto e doenças cardíacas no coração. Ainda bem que o Corinthians não é muitas vezes campeão, né? Desculpe aí pelo Corinthians, mas tem outros times também. Mas isso ali estava no jornal. Sabe, irmãos, o que tem roubado o lugar de Deus na tua vida? O que tem roubado o lugar de Deus? A comodidade que você está vivendo? A gente fica triste, irmãos, sobre algumas coisas que vem acontecendo hoje. As pessoas têm, sei lá, o seu Facebook, tem lá a sua área onde ele pode se distrair, mas isso muitas vezes tem roubado o tempo seu com Deus, na tua vida. Qual o tempo que você tem dedicado a Deus e a sua palavra? Hoje compartilharam comigo uma imagem, um vídeo da igreja na China, irmãos. Alguém enviou para a igreja chinesa, a igreja do subterrâneo, a igreja que é proibida de se encontrar, e enviou Bíblias numa mala. Uma montanha de Bíblias estava dentro de uma mala, e cada um que pegava aquela Bíblia estava embrulhada com plástico. E quando chegou para eles fizeram uma festa, começaram a gritar, e cada um que pegava ela embrulhada no plástico, beijava aquela Bíblia, abraçava e chorava. E aqui a gente tem Bíblias em abundância. Chorava, e eles começaram, cada um que deu uma palavrinha ali naquele momento, falava alguma coisa assim, não dava para entender porque eles estavam falando em chinês, mas eles falavam com emoção. Assim, talvez eles tenham falado assim: ficamos impossibilitados de conhecer um Deus vivo e poderoso, e nós temos a oportunidade agora. A Bíblia chegou até nós, nos subterrâneos, de forma de contrabando. Sabe, aquilo me comoveu o coração de ver aquela cena. E que às vezes a gente tem a palavra de Deus com abundância, com qualidade, e a gente não estuda, a gente não lê, a gente não dedica a Deus. Tira os deuses estranhos. Irmãos, aqueles astarotes que a Bíblia está chamando a atenção, era a deusa da fertilidade e do amor. E aqueles rituais que eles faziam, eram rituais com prostitutas cultuais, culminava em orgias. E o povo de Israel estava se envolvendo com aquilo. E a Bíblia fala, irmãos, que nos últimos dias, que Jesus não estaria para voltar, seriam alguns dias de orgias, em que o povo estaria distraído com orgias, com tantas coisas, em nome de Jesus. A segunda lição, irmãos, que nós tiramos aqui, para que você saia da situação, agora que você vai derrubar o teu Deus estranho que está na sua casa, você vai fazer uma verificação, o que está impedindo de você buscar Deus de uma forma mais intensa, o que está roubando o teu tempo para com Deus. Você conseguiu fazer isso. Agora o segundo ponto: preparai o vosso coração. No mesmo verso 3, a parte B, diz assim: tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Quando a gente lê isso aqui, irmãos, começa a pensar sobre o clima. Cada nação tem um clima diferente, né? E o clima rege, irmãos, a forma de viver nós. Se você vive num país frio, você tem que usar sempre agasalho. Você aproveita mais o tempo, quando tem, em alguns países que tem neve, aproveita o tempo que é o verão para poder fazer o máximo possível para que no inverno possa poder trabalhar menos. Nosso país é um país
tropical, então nós temos roupas leves. Então a forma de comer, a gente come comida mais leve, aquela coisa toda, nos adaptamos a um clima. Mas nós, irmãos, quando falamos sobre clima espiritual é construído por nós. Nós temos, irmãos, o louvor, o momento do louvor prepara o nosso coração. E às vezes a gente fica tão triste porque vê pessoas que estão conversando, que estão em outro planeta, estão tendo outra reunião, que não é a reunião de adoração a Deus. O clima precisa ser criado. Precisa ser criado esse momento, essa oportunidade do Senhor, de Deus de agir na sua vida, na minha vida, depende só minha e sua. E às vezes a gente vê algumas pessoas exclamando assim: puxa, fui numa reunião, uma pessoa foi curada e não aconteceu nada comigo. Qual é o clima que você preparou para Deus? Qual o clima que você preparou para Deus? Eu lembro nessa ocasião que eu estava naquele estádio de futebol, que não é um ambiente adequado, se a gente analisando assim pela lógica humana, para Deus agir. Mas eu vi um moço assim, bem pertinho da gente, devia ser um pastor de uma igrejinha do interior, com uma gravatinha bem fininha, um rapaz assim, de roupa bem simples, estava lá, ele estava com um terno, e ele falou assim, ele dizia assim: Deus, mais, no meio do louvor, e ele, blum, ele caía no chão de unção de Deus, levantava poeira no chão ali, porque era um tablado em cima do gramado. Aí daqui a pouco ele levantava assim meio que tonto e sentava, aí daqui a pouco ele colocava em pé e ele começava, mais, favorecendo a presença de Deus, e muita gente ali distraída, conversando, no meio de alguém que estava sintonizado, tremendamente com a voz do Espírito Santo. Qual é o teu clima que você tem criado para Deus? Você tem preparado o seu coração? Teu coração está preparado para receber a unção, a graça, para receber o milagre do Senhor? A glória do Senhor, ela vem. Deus não tem acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, Ele não tem os seus escolhidos, olha, fulano é o melhor, não, irmãos, aquele que abre o seu coração, que se prepara para Deus, Deus se manifesta. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, irmão, aleluia. Terceiro lugar, verso 5, olha só, disse mais Samuel, congregai o Israel em Mispa. A terceira coisa, irmãos, importante, para que você reverta a situação, a história, e que a vitória se consolide na sua vida, você precisa ter um compromisso com o culto a Deus. Amém? Compromisso com o culto a Deus. Eu fico triste, irmãos, porque às vezes chove, e às vezes falta bastante gente na igreja, no culto. Eu entendo que às vezes você tem que passar por chuva. Sabe, irmãos, quando você vai trabalhar, está chovendo, você vai trabalhar, não vai? Ou você falta, vou dizer assim, patrão, hoje está chovendo, eu não vou trabalhar. E aí quando você tem filhos pequenos, e o seu filho fala assim, mãe, a gente não vai para a igreja hoje? Ah, filho, está chovendo. Então o que você faz a teu filho pensar? Que o culto a Deus não é tão importante quanto o seu emprego. Pai, está chovendo hoje, você vai trabalhar? Vou, eu tenho que trabalhar, senão eu não ganho. Sabe, irmãos, nós temos que entender essa coisa de congregar, o compromisso com congregar. Eu louvo a Deus pela tua vida, que você podia estar em qualquer lugar hoje à noite, não é verdade? Você podia estar comendo pipoca em casa, podia estar assistindo um bom filme, podia estar em qualquer lugar, você está aqui para cultuar a Deus. E é quanto é importante, pastor Nito sempre comenta isso, que Deus quase acabou com o Egito, a nação egípcia, porque Ele não queria deixar Israel cultuar o seu nome, cultuar a Deus. Fala assim, vai lá, pede para me liberar, porque eu quero cultuar a Deus, o meu Deus. O quanto é importante estarmos juntos aqui, irmãos. O quanto é importante. A igreja Peniel não é uma igreja de fanáticos, tem cultos todo dia. Não, irmãos, nós temos culto nos domingos, na quinta-feira, e temos as células. Mais do que isso, uma vez uma reunião, outro discipulado, alguma coisa assim, um ensaio. Não temos cultos todos os dias, é para que você esteja aqui de maneira intensa. O que você veio fazer aqui? Você veio cultuar a Deus. Jesus está aqui, eu vim aqui, a minha motivação de estar aqui é a presença de Jesus. Quando eu entro aqui eu sinto a manifestação de Jesus, a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo. Isso é que deve nos motivar, culto após culto, estarmos juntos. A comunhão, que coisa maravilhosa, a comunhão de estarmos juntos entre irmãos, clamando a Deus, buscando a Deus, adorando ao Senhor. Isso deve ser motivador, isso deve ser, irmãos, motivo de muita alegria, de muita festa em nosso coração. Vou cultuar o meu Deus. Como nós falamos da igreja na China, que se encontra escondida, nós podemos andar com liberdade, com Bíblia debaixo do braço, podemos sair pela rua,
camisetas escritas Jesus, quando que nos chineses eles não podem fazer nada disso. Amém, queridos? Tem esse compromisso. O meu compromisso é com o culto a Deus. É estar aqui adorando o Deus verdadeiro, congregado aqui na presença do Senhor, louvando, adorando esse Deus maravilhoso. Quarto lugar, quarto passo para que você possa obter a vitória e transformar a situação caótica em sua situação de vitória. No verso 5 também diz assim: e orarei por vós ao Senhor. Então, irmãos, em quarto lugar, a intercessão. Repitam comigo, intercessão. Quando a gente fala sobre intercessão, irmãos, intercessão é uma palavra que existe dentro do dicionário. Lá no Aurélio existe essa palavra. Interceder é se colocar por alguém. Mas aqui, irmãos, essa intercessão é intercedermos por alguém diante de Deus. Diante de Deus. Nós temos que orar. Nós temos que orar pela nossa cidade, pela nossa Baixada Santista, orar para aquele ente querido que ainda não conhece Jesus. Nós temos responsabilidades. Ah, pastor, eu não faço parte do ministério de intercessão. Meu irmão, todos nós temos a responsabilidade de interceder uns pelos outros. Talvez você não tenha esse ministério de intercessão como alguns têm, que acordam de madrugada e Deus coloca alguém no coração, vai acontecer um acidente com fulano e você entra na presença de Deus, dobra o joelho e começa a clamar, e até a hora que você sente a paz, quebrou o laço, a pessoa foi salva, e aí você descobre o testemunho no dia seguinte que aconteceu alguma coisa fantástica lá de Deus na vida daquela pessoa que você orou. Ou algumas pessoas que têm um caderno de oração, que passam a madrugada inteira orando um pelo outro. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Aquele que ora pelo outro, Deus sempre coloca outro para orar por você. Quando você começa a se despreocupar dos seus próprios problemas, e começa a olhar para o problema dos outros, e você começa a descobrir, olha, tem problemas maiores do que os meus. Você começa a interceder pelos outros, você começa a abrir mão de um egoísmo natural e latente que está em você. Todos nós somos egoístas, nascemos egoístas. As primeiras palavras que uma criança aprende a falar é meu, é minha. Não é verdade? A criança fala assim, ela pega um brinquedo, agarra, é meu. Tem outra criança se aproximando e ele agarra com toda a força. Nascemos egoístas. E quando nós oramos uns pelos outros, intercedemos por alguém, nós estamos abrindo mão do nosso egoísmo, do nosso ego, da nossa vontade, para falar com Deus. E Deus vai reverter. E Deus tem prazer em reverter e usar você, revelar a você, orar pela nossa cidade. Quando nós lemos lá em Timóteo, queria ler esse texto, 1 Timóteo capítulo 2, queria que você abrisse aí. Antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja, ensinando a Timóteo, ensinando que ele ensine isso. Ore pela cidade, você quer viver uma vida tranquila? Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo também muito complicado na história. Esse ano é um ano de eleições. Irmãos, a igreja tem que fazer a diferença nessas eleições. Peça para Deus, Senhor, que eu não jogue fora meu voto, que eu vote com consciência, com sabedoria, vote em candidatos cristãos, não apenas cristãos, mas que tenham um projeto sábio, inteligente. Vote, faça a diferença. Esse ano, irmãos, nós temos uma mudança que pode acontecer na história da nossa nação. Nós estamos num momento muito difícil, muito crítico. E de repente nós vamos começar a ver desemprego novamente. De repente nós vamos ver uma crise surgindo novamente. Nós temos que orar, irmãos. Se a nossa nação está em crescimento, irmãos, é por causa do crescimento evangélico na nossa nação, por causa sua e minha. E se não tem acontecido muito mais coisas, é culpa nossa, porque não temos intercedido pela nossa nação, não temos intercedido pela nossa cidade. A nossa Baixada Santista, ela tem sido entregue ao crime. Quanta gente tem sido assaltado. Esses dias agora passou aqui nessa rua, de manhã, 2 ou 3 pessoas foram assaltadas. Isso, irmãos,
é motivo da nossa oração, do nosso clamor a Deus. Ore, interceda por aquele teu vizinho que você sabe que ele não é cristão. Comece a orar por ele. Senhor, a tua vontade é que todos alcancem a salvação. Senhor, eu oro por ele, eu intercedo por ele, para que o Senhor crie situações de salvação na vida dele. Em nome de Jesus, interceda. Deus vai começar a fazer coisas novas na tua vida. Deus vai começar a trazer revelações no teu coração de que você vai começar a ver coisas tremendas. Deus vai colocar motivos, coisas maravilhosas. E você começar a ganhar almas para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quinto lugar, verso 6, diz assim: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Quer reverter uma situação? Comece a jejuar. E esse texto fala que eles derramaram água, que aquele jejum era um jejum completo, um jejum sem água. Eu penso que, eu já li e estudei bastante sobre isso. Dá para ficar 1 dia, 2 dias sem água, irmãos. Tem muita gente que faz jejum, alguns fazem jejum, eu entendo que dá para a gente ficar 1 dia. Mais do que isso, você deve beber água. Se fazer 2, 3 dias, beba água, que vai te desidratar muito, para o funcionamento do teu intestino, dos teus rins. Mas nós temos que jejuar, irmãos. O maligno, irmãos, tem colocado na cabeça de muita gente algumas ideias erradas sobre jejum. Eu vou fazer jejum de internet, eu vou fazer jejum. Irmãos, jejum é alimento. Você pode pegar o teu dicionário, está escrito: jejum e abstinência de alimentos. Amém? Não é abstinência de televisão. Teve alguns que pegam assim: vou ficar hoje o dia inteiro sem falar no meu smartphone. Eu sei que é válido algumas coisas, você se abster de algumas coisas, mas não deixe de jejuar. E não diga que você está jejuando se você está fazendo isso. Eu estou jejuando, pastor. Jejuando? Como assim jejum, se você está comendo? Uma vez um irmão falou assim para mim: pastor, eu vou fazer jejum. Eu fiz um jejum, almocei 12:00 e fiquei até às 6 horas da tarde sem comer nada. Eu falei assim: irmão, deixa de ser sem vergonha. Isso é normal, qualquer um fica assim. Nós aprendemos, irmãos, que o jejum ele começa no dia. Nós brasileiros, os judeus começam o dia deles às 6 horas da tarde. Então eles param de comer, não comem mais nada às 6 horas da tarde e vão até 6 horas da tarde do outro dia. O nosso dia começa à meia-noite. Então nós, a partir de meia-noite, não comam mais nada. Vá até a hora que você determinou para Deus. Pastor, eu não faço jejum porque dói minha cabeça. Meu irmão, todo mundo tem dor de cabeça quando faz jejum. Se você não vencer isso aí, depois que acabar o jejum, você toma um analgésico. Todo mundo que toma café, toma cafeína. Cafeína é um estimulante. Quanto mais café você toma, mais dor de cabeça você vai ter quando fazer jejum. Porque o teu corpo está viciado naquele estimulante. E aí acontece, a crise de abstinência, uma das reações dela é a dor de cabeça, aquela enxaqueca. Quando acabou o jejum, vai lá e toma um analgésico que vai passar a dor, normalmente. Mas não deixe de jejuar. Assim, eu só vou abrir uma exceção. Para você que toma remédios controlados, você não pode fazer jejum por causa disso, não vai deixar de tomar seus remédios. E se você não pode ficar sem comer, tomar os remédios, não jejue por enquanto, até que Deus te cure e providencie o momento certo para você fazer isso. Mas com o resto, toda exceção, sem essa exceção, você pode jejuar, jejue, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus falou que um dia lhe será tirado o noivo, e assim eles jejuarão. Perguntaram por que os discípulos de Cristo não jejuavam? Porque Jesus estava com eles. Mas depois que Jesus foi assunto aos céus, a gente vê lá a Bíblia falando que Pedro jejuou, que Paulo jejuou, que todo mundo jejuou ali. Amém, queridos? Entendem, irmãos? A arma preciosa. Quando Jesus desce do monte em oração, ele chega e encontra seus outros 9 discípulos que não conseguiram expulsar um demônio, não puderam fazer nada, e eles perguntam para Jesus: por que nós não fizemos? Porque Jesus responde para eles assim: porque esta casta só sai com jejum e oração. Nós estamos enfrentando castas malignas, que precisam ser derrubadas através do jejum. Jejue, comece a jejuar, comece a separar, você experimenta fazer. Se você não está acostumado, nunca fez, faça até meio-dia, depois de meio-dia faça no próximo você faz até 1 hora, até 2 horas, até 3 horas, faça o máximo que você puder. Deus vai te abençoar, as portas vão começar a se abrir, em nome de Jesus Cristo. 6º lugar, nós já estamos com o horário avançando aqui. 6º lugar é o clamor. E o texto fala aqui, no verso
No verso 8, então disseram os filhos de Israel, não cesses, a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor. Sabe, irmãos, nós temos uma arma poderosa, é o clamor. Clamor, o que é clamor, irmãos? Clamor é aquele brado que sai do fundo da sua alma. Quando você precisa de alguma coisa, você tem que gritar, tem que colocar a boca no trombone, diante do Senhor, clamor a Deus. Eu lembro de uma experiência, a primeira experiência que eu tive, irmãos, era adolescente. Na igreja tinha um senhor que era um diácono. E o médico não deu muita esperança, ele ia fazer uma cirurgia do coração. E a cirurgia não estava correndo, alguma coisa não correu muito bem naquela cirurgia. E aí o pastor da igreja, que era o pastor Laerte, ele pediu para que a gente clamasse por aquele senhor, que era um diácono, acho que era o único diácono até então. E a gente amava aquele senhor, a gente brincava muito com ele, a gente era tudo adolescente, era um senhor de idade, a gente brincava com ele, punha apelido nele, mas a gente gostava muito dele. E naquele dia, irmãos, nós levantamos um clamor a Deus. E levantamos um clamor com tanta intensidade, eu nunca senti uma intensidade num clamor como eu senti. Aquela foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de clamar junto com a igreja, bradei com todas as minhas forças diante de Deus. Irmãos, Deus fez uma obra, que esse homem viveu, se não me engano, mais 30 anos depois daquela experiência. Ele foi morar em Vitória do Espírito Santo, e ele é sogro do pastor Valdemar, que pregou no primeiro dia da campanha, aqui no domingo. E esse homem, quando ele ia ao médico, o médico falava assim para ele, olha, eu não entendo por que o senhor está vivo, porque as suas artérias, seus vasos já não prestam para mais nada, já estão se desfazendo, o senhor está vivo é um milagre. Ele já foi para a glória, com quase 90 anos de idade, mas foi o Senhor, eu entendi, irmãos, o projeto de Deus, o plano de Deus, o quanto Deus se importa com o clamor do seu povo, dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas experiências, quando nós terminando o culto, a gente clama para alguém que está enfermo, depois a gente ouve o testemunho lá, a misericórdia do Senhor alcançou, o Senhor operou um milagre, porque o clamor, a oração unida, de uma só voz, a palavra de Deus fala que se dois concordarem na terra, é concordado nos céus. A gente imagina um povo de Deus, clamando numa só mesma força, numa mesma fé, quanto Deus pode fazer. Então se una na sua célula, apresente teu pedido diante de Deus, tua situação vai ser revertida, comece a clamar. E o texto fala assim, não cesse de clamar, não cesse, não para, é uma hora de batalha. Quantos nós passamos momentos de batalha, você está num concurso público, é uma hora de batalha. Pede para Deus assim, Senhor, coloque gente para estar clamando pela minha vida, porque eu vou estar prestando um concurso, que quanta desonestidade, quantas falcatruas a gente descobre em concursos públicos, de gente que foi favorecida. Então você está lá naquele meio, no meio da injustiça, e Deus vai te honrar em nome de Jesus, e você vai conseguir aquilo que é seu, e o diabo não vai reter aquilo que te pertence, em nome de Jesus Cristo. Clame na célula, clame na sua família, na sua casa, bota a boca no trombone, meu irmão, em nome de Jesus. E aí, irmãos, aqui no verso 9, eles sacrificaram a Deus. Tomou Samuel um cordeiro, e essa hora, irmãos, é a hora da oferta a Deus. É hora da gente abrir o coração ao Senhor, ofertar ao Senhor. Às vezes, irmãos, tem coisas que estão no mundo espiritual e físico, e que são promessas de Deus financeiras, e a gente vê assim, por que o povo de Deus não é próspero? Porque às vezes a gente fecha a nossa mão, porque às vezes a gente fecha o nosso coração. Nós precisamos nos quebrantar nessa área, tirar o escorpião do bolso, e ofertar e semear, e sermos generosos na obra do Senhor, para que se reverta a história para a glória do Senhor. Às vezes a tua área é a área financeira, não adianta você ficar fazendo um monte de campanha, se o teu coração está fechado. Semeia que você vai colher, semeia, vai semeando, que você vai colher em nome de Jesus Cristo. O resultado vai vir dessa semente em breve na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E aí, irmãos, aqui o resultado, olha o resultado maravilhoso, verso 12, tomou então Samuel uma pedra, verso 10, enquanto Samuel oferecia holocausto ao Senhor, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor naquele dia.
Sabe, mas quando eu olho para esse texto, enquanto Samuel estava fazendo isso, esse enquanto nos dá uma força de que existiu uma ação simultânea de Deus, quando eles estavam ofertando ao Senhor, quando eles estavam sacrificando a Deus, nesse exato momento, Deus vai contra o inimigo. Irmãos, havia dentro do coração de Israel um sentimento de derrota. Eles não tinham condição de enfrentar o inimigo naquela hora. O que Deus fez? O próprio Deus enfrentou eles. O próprio Deus pelejou por eles. Quando nós, irmãos, estamos na vontade do Senhor, quando nós agradamos o Senhor, Deus peleja por nós. Amém? Você crê nisso? Deus vai pelejar por você, meu irmão. Tome posse dessa verdade em nome de Jesus Cristo. Você está sem forças, você está desanimado, Deus vai pelejar por você. Faça a sua parte. E aqui o texto fala, enquanto Samuel oferecia, enquanto nesse exato instante, e aí, irmãos, os filisteus que vieram para enfrentar, ouviram aquele estampido, aquele barulho, aquela coisa toda, o Deus agindo, eles começaram a fugir, e eles foram derrotados naquele dia. E aquela lembrança de 20 anos, começou a mudar na vida do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, verso 12, para terminar, irmãos, que coisa maravilhosa aqui. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! O nosso Deus nos ajuda. Sabe, irmãos, quando você olha para esse texto, você imagina a repercussão histórica de 20 anos da derrota. Porque você olha no capítulo 4 de 1 Samuel, verso 1, foi lá em Ebenezer, nesse mesmo lugar, nessa mesma terra, é que eles foram derrotados, e 34 mil homens de Israel morreram. Agora, no lugar da derrota, Deus concedeu a vitória, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Deus vai até o ponto onde está o nosso trauma. Onde que você ficou traumatizado? Foi aonde? É onde Deus vai curar. A derrota vai ser transformada em vitória. É nesse lugar. É onde você faliu. É onde você quebrou. É onde você teve derrota na família. É ali que Deus vai fazer a obra. Creia, meu irmão. Esse texto termina dizendo que Samuel todos os dias, ele obteve vitória, todos os dias julgou Samuel, todos os dias da sua vida, e ainda houve paz, marcou uma nova história, marcou um novo tempo na história de Israel. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer marcar um novo tempo na sua vida, um tempo de vitória. No lugar do teu trauma, vai ser o lugar da tua vitória. O lugar da tua derrota vai ser o lugar da tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Mas faça a tua parte. Faça a tua parte. Tem Deus estranho lá? Derruba o Deus estranho na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Prepara o teu coração. Prepara a tua vida diante do Senhor. Congrega. Intercede. Em nome de Jesus Cristo. Jejua e clama e oferte ao Senhor. Faça essas coisas, esses passos que você precisa seguir em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu queria desafiar você essa noite, você que está aqui, e que hoje é o nosso chamado culto da vitória. Você está aqui porque existe um apelo dentro do teu coração, uma esperança no teu coração de que uma vitória se consolide, de que alguma coisa não está dando certo, é uma casa que você precisa vender, um imóvel, algum bem, alguma coisa que você quer fazer e não consegue, porque aquilo está amarrado no mundo espiritual. Quero desafiar você a sair do seu lugar, para tomar uma atitude. Eu quero tomar uma atitude. É um emprego que não acontece na tua vida, é uma situação que você está vendo no casamento, na tua família, que não está funcionando, não está dando certo. Saia do seu lugar. Diga assim, hoje eu vou tomar posição em nome de Jesus Cristo. Eu vim aqui para tomar uma nova atitude, uma nova posição. Um novo tempo vai surgir na minha vida, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, em nome de Jesus Cristo. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Igual a ti.
melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Aleluia, Senhor da glória, Deus eterno. Nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. Crentes, confiantes, que Tu és o Deus que pode reverter a história. Tu és o Deus que está no controle da nossa vida, porque um dia nós declaramos o Teu senhorio em nós. Queremos, ó Deus, sair do nosso comodismo, abrir mão, Senhor, daquilo que nos impede, Deus eterno, do fluir do Senhor em nossa vida, Pai. Oh Deus querido, nos ajuda, nos fortalece, Pai. Reverte a história, Pai. Faz a Tua obra, Pai. Glorifica Teu nome, Senhor, sobre cada necessidade aqui, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus.